Você que está com a sua Bíblia, abra lá no livro de Ruth, primeiro capítulo. Através do livro de Ruth somos levados a enxergar uma linda história de amor, uma história de renúncia, de bondade, de fidelidade, de amizade profunda, amizade não visando interesses, não visando nada em troca, uma amizade profunda, de carinho, de afeto, de serviço. Mas não só isso nós vemos na história de Ruth, nos 4 capítulos do livro de Ruth, mas nós vemos também uma relação maravilhosa de nora para sogra, sogra com nora, de Ruth com Noemi. Mas não só isso, também nós vemos o agir poderoso das mãos do Senhor. No livro de Ruth não se fala em Deus. No livro de Ruth nós não aprendemos sobre Deus, não se fala nada sobre Deus. Nós não vemos Deus agindo de forma explícita na história. Porém, podemos ver Deus agindo por trás das cortinas. Porém, podemos ver o Espírito Santo guiando a vida de Ruth. Porém, podemos ver Ruth sendo guiada pelo Espírito Santo, e Deus preparando as coisas, e Deus quebrando os corações, e Deus preparando o lugar onde aquela mulher deveria estar e passar. E é muito interessante a história de Ruth, porque muitas vezes em nossas vidas é exatamente isso que nos acontece. Nós sabemos que Deus existe, nós cremos em Deus, nós temos fé, nós sabemos que Ele guia as nossas vidas, nós sabemos que Ele é um Deus que controla todas as coisas. Que eu sei disso, puxa, Deus realmente é um Deus muito bom, mas muitas vezes acontece nas nossas vidas isso que acontece aqui no livro, na história de Ruth. Deus está por trás das cortinas, Deus existe, nós sabemos que Ele controla todas as coisas, mas nós não conseguimos ver Deus algumas vezes. Algumas vezes não conseguimos perceber Deus, algumas vezes não conseguimos enxergar Deus, mas isso não faz com que Deus não exista, isso não faz com que de fato Deus não esteja ali agindo, e o seu Espírito Santo preparando as coisas, quebrando os corações. A palavra de Deus diz que o coração dos reis estão nas mãos do Senhor, e Ele inclina para o lado que Ele quiser. Então significa que Ele controla as coisas, até o coração duro de um rei, Deus controla para cá, para lá, para o lado que Ele quiser, mesmo muitas vezes vendo ou não vendo, sentindo ou não sentindo. Ruth, o livro de Ruth nos traz a certeza de que mesmo quando não sentimos nada, mesmo quando não vemos nada, mesmo quando Deus parece estar tão distante de nós, através desta história maravilhosa de amor, nós podemos ver o agir de Deus quando os nossos olhos não enxergam, quando nós não sentimos nada, porque milhares e milhares de vezes é isso o que vivemos, não é verdade? Alguém concorda comigo aqui? Nós acreditamos em Deus, nós sabemos que Ele é soberano, sabemos que Ele está em todos os lugares, porém, muitas vezes não o sentimos, não o vemos. Se você estiver aí com a sua Bíblia, abra lá em Ruth, no capítulo 1, eu vou ler com vocês dos versículos 1 até o 4. Se você estiver com a sua Bíblia, pode ficar com ela aberta, que depois eu vou ler mais alguns versículos um pouco adiante. Ruth capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth.
e ficaram ali quase 10 anos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite. Que seja o Senhor na minha vida, que seja o Senhor falando aos corações. Haja com liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Vamos passar um pouco por cima da história, dos relatos que contam o livro de Ruth. Uma família sai de Belém, de Judá, porque a Bíblia conta que havia fome ali. Eles estavam vivendo dias difíceis. Então eles decidem sair do lugar onde eles estavam, porque a situação não estava tão fácil, não estava tão favorável. Então eles decidem ir para outro lugar, para Moabe. Talvez, eu não sei, mas talvez eles ouviram dizer que lá em Moabe tinha emprego. Talvez eles ouviram dizer que lá em Moabe a comida tinha com fartura. Eu não sei, mas aquela família, a Bíblia conta, Elimeleque, a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, eles saem de Belém, de Judá, e vão até Moabe. E a Bíblia conta que eles ficam ali em Moabe por volta de 10 anos. Eles moram ali. Ali eles constroem uma história, uma vida, uma família. Elimeleque e Noemi, eles sobem e levam os seus filhos ainda eram solteiros, mas a Bíblia conta nesses versículos aqui que os filhos se casaram com moabitas, com mulheres estrangeiras, mulheres de outro povo, não era povo do seu povo. Mas a Bíblia conta aqui que Elimeleque ele morre, Noemi fica viúva. E pior do que isso, depois que Noemi fica viúva, a Bíblia conta um pouco adiante que também morrem os 2 filhos de Noemi. Então agora aquela família que havia subido de Belém para Moabe, eles estão ali. Na verdade, Noemi, aquela mulher com as suas 2 noras, o seu marido havia morrido e os seus 2 filhos haviam morrido. Agora aquelas 3 mulheres estão ali, uma em cidade estranha, uma em lugar desconhecido. A sua família de sangue não existia mais. Noemi havia perdido seu marido e os seus filhos. Agora ele está ali com as suas noras. E agora o que fazer? Os homens eram aqueles que traziam o sustento, aqueles que trabalhavam, aqueles que traziam a segurança. Mas agora aquelas 3 mulheres, elas se encontram em uma situação um pouco difícil. Noemi deve ter parado e falado: puxa, por que Deus permitiu que eu saísse lá de Belém? Por que Deus me trouxe até esta terra estrangeira? Sabe, e muitas vezes nós nos sentimos assim. Nós paramos e perguntamos a Deus: Deus, por que o Senhor me trouxe até este lugar? Por que o Senhor permitiu que eu saísse do meu lugar confortável, sabe, do lugar onde eu estava tranquilo, e permitiu que eu chegasse até aqui? E geralmente nós pensamos isso quando as coisas não correm bem. Naquele momento aquela mulher estava sem seu marido e seus filhos. Com certeza 1 milhão de dúvidas passa na sua cabeça, passa na sua mente. E agora, o que nós vamos fazer? De onde vai vir o sustento? E a Bíblia conta que naquele tempo em Moabe também a situação fica difícil. Elas não tinham como sobreviver ali naquele lugar. Então Noemi toma uma decisão. Ela fala: puxa, eu vou retornar ao lugar aonde eu saí. Eu vou voltar para Belém. Vamos lá. E Noemi chega para suas noras e fala: olha, eu vou voltar, nós vamos voltar, mas olha, vocês fiquem livres. Sabe, eu não tenho mais filhos, porque na época o costume era esse. Se um filho morresse, o seu irmão, ele tomava a mulher como esposa para que aquela mulher não ficasse desamparada, abandonada. Então Noemi fala para Ruth e para outra nora: olha, eu não tenho mais filhos, então faz o seguinte, eu quero liberar vocês façam aquilo que vocês acham que vocês devem fazer, sabe, vai para casa dos seus familiares, vai para casa dos seus parentes, sabe, vai viver a vida de vocês. Porém aquelas meninas, elas se agarram em Noemi e elas falam: não, de jeito nenhum, nós não vamos te abandonar em um momento como este, difícil, de adversidade, não, de forma alguma. Nós vamos estar com você, nós vamos caminhar, nós vamos descer com você, nós vamos estar ao seu lado e nós vamos te ajudar. Quantos precisam de amigos assim? Noemi insiste com as meninas, fala: não, olha, fiquem em paz, sabe,
segue a vida de vocês, vai viver a vida de vocês, sabe, não precisa, não façam isso. E aí a Bíblia conta que qual é o nome do indivíduo aqui? A órfã, ela vai embora, ela aceita o que Noemi diz, ela fala, puxa, tá bom, então eu vou. Despediu delas, elas choraram, se abraçaram e elas foram. Noemi insiste com Ruth e fala para ela, olha, você deve ir também, vai, pode ir, fica tranquila, eu vou me virar, eu vou descer lá, alguém vai cuidar de mim. Porém, Ruth não aceita aquele pedido, diz, não, eu vou para onde você for, eu estarei com você, o teu Deus é o meu Deus, a tua família, a tua casa é a minha casa e a minha família, eu estou junto com você. Então Noemi e Ruth, elas descem até Belém. Elas chegam lá e agora elas se encontram em uma situação difícil. Os homens da casa não estão, o suprimento não está. E agora o que elas vão fazer? Ruth pede a Noemi, diz, olha, deixa que eu vou para o campo, eu vou colher as espigas, eu vou trabalhar, fique tranquila, eu vou cuidar de nós duas. Noemi então libera ela e ela vai fazer isso. A Bíblia conta que ela vai lá para o campo, ela começa a colher. Os empregados que estavam lá permitem ela fazer isso, ela começa a fazer isso. E aí no capítulo 2 de Ruth, no versículo 3, diz assim: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Deixa eu falar uma coisa para você: aqueles que servem a Deus, não existe acaso. Pode parecer acaso aos nossos olhos, pode parecer sorte, pode parecer que a gente chegou no lugar e as pessoas, aos olhos das pessoas lá de fora, elas olham para você e dizem assim, puxa, esse cara teve sorte, puxa, essa mulher teve sorte. Não, para nós que servimos a Deus não existe sorte, não existe acaso, mas o Espírito Santo de Deus, Ele prepara todas as coisas, Ele nos guia para estar nos lugares certos, na hora certa, para que Deus venha e coloque a mão dEle e abençoe as nossas vidas e abra portas sobre as nossas vidas. Então eu quero te dizer uma coisa: tudo aquilo que você vive, todas as bênçãos que você recebe sobre a tua vida, não se engane, não é sorte, não é acaso, não é porque você é muito bom, não é porque você é muito inteligente. Você pode ser muito inteligente, mas a bênção, o favor de Deus corre atrás daqueles que servem a Deus. Por acaso ela cai ali, uau, por acaso você está onde você está. Só se for esse acaso de Deus aqui, não o acaso do mundo. Boaz chega de viagem, Boaz estava viajando, ele chega de viagem, passa no campo, e ele vê Ruth. Olha o que diz lá no capítulo 2, dos versículos 4 até o 6, diz assim: eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Agora olha que loucura, em meio a tantos trabalhadores, em meio a tantas pessoas, o patrão, o chefe, ele chega ali e os seus olhos se fixam em Noemi. Será que foi acaso? Deixa eu te falar uma coisa: tem pessoas que ficam tentando fazer coisas para aparecer. Tem pessoas que querem se promover. Tem pessoas que ficam bajulando o chefe, tentando de alguma forma se exaltar, se colocar no lugar onde não é o lugar dela. As pessoas tentam fazer isso. Noemi não, ela está quietinha. Ruth não, ela está quietinha ali no seu canto, apenas trabalhando, pegando ali as espigas. Porém a Bíblia conta que Boaz, ele chega de viagem. Ele poderia ter olhado para tantos servos, mas os seus olhos se fixam justamente em Ruth. E eu quero te dizer uma coisa: os olhos do Senhor estão sobre a sua vida.
vida, Ele está te assistindo, Ele sabe exatamente o lugar aonde você está. Talvez você está no campo com os trabalhadores, você pensa, Deus não enxerga aqui, Deus não vê a minha vida, Ele me esqueceu aqui, eu estou aqui pegando os milhos e trabalhando e nada está acontecendo, mas o Senhor está chegando, os olhos dele estão sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Você não escapa do olhar de Deus. Boaz chega ali e vê Ruth. Ele vê Ruth e ele pergunta: quem é esta? Quem é esta? E olha a declaração daqueles que estavam: olha, ela é moabita. Basicamente, eles estavam dizendo: olha, ela é estrangeira, ela não é daqui, ela está tipo de intrusa aqui, ela está pegando a nossa comida, ela está aqui. Ela é estrangeira, ela é moabita, ela não é daqui, ela não é do nosso povo, ela está aqui pegando as coisas da terra do Senhor. E aí, depois disso, conta que lá em Ruth, no capítulo 10, que Boaz, ele chama Ruth, ele dá a ela de comer, ele cuida dela, ele dá conselhos a ela. Ele diz: olha, não saia daqui, não vá a outro campo para não te maltratarem. Ela fica abismada com a bondade daquele homem, ela fica assustada, porque ela sabia quem ela era. Ela sabia que na verdade ali ela não valia muita coisa, ela era uma estrangeira, ela estava ali na verdade de favor, ela estava ali, talvez quando Boaz chama ela, talvez ela até tenha tido medo dele tirar a vida dela, porque puxa, eu estou aqui em terra estranha, sabe, o Senhor da terra chega aqui na terra e ele me vê, ele pergunta: quem sou eu? Os outros servos declaram que eu sou uma estrangeira, então o chefe da terra, ele me convida para sentar ao seu lado. Se fosse eu, talvez se fosse você, a gente tinha corrido pensado: puxa, o homem vai mandar matar a gente, o homem vai acabar com a nossa vida. Por isso que ela fica sem entender nada, quando o homem senta com ela, dá a ela de comer, começa a liberar palavras amorosas, começa a falar coisas boas com ela, começa a falar: olha, tome cuidado, permaneça, fica aqui na minha terra, eu deixo você colher aqui, não vá em outras terras, porque as pessoas podem abusar de você, mas fica aqui, que os meus servos, eles vão cuidar de você. Ruth, ela fica assustada com a bondade daquele homem. E muitas vezes nós nos sentimos assim também, porque nos sentimos indignos da bondade de Deus. Só nós sabemos o que fizemos já, só nós sabemos as nossas atitudes, só nós sabemos dos nossos pecados. E quando a bondade de Deus, o favor de Deus nos alcança, muitas vezes a gente se sente indigno e diz: Deus, mas eu não estou conseguindo compreender porque o Senhor está sendo tão bom assim comigo. Esse momento nos mostra a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Esse momento nos mostra a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós não merecíamos nada, nós não merecíamos nada, nós não merecíamos o favor de Deus, nós não merecíamos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, mas o nosso Deus, Ele é um Deus tão bom, um Deus tão amoroso, que mesmo estrangeiros, mesmo distantes dEle, Ele nos convida para sentar junto com Ele, e nos trata com tanto amor e com tanto carinho, que nós ficamos assustados. Deus é o Senhor mesmo, porque essa bondade, porque o Senhor cuida assim de mim, porque o Senhor me trata dessa forma. Lá em Ruth, no capítulo 2, dos versículos 10 até o 12, diz assim: então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Perguntou Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Nós somos tentados a olhar sempre para o palco, sempre somos tentados a olhar as luzes, a glória, mas muitas vezes nos esquecemos o por trás das cortinas.
Nós somos tentados a olhar quando a pessoa vai bem, quando a pessoa é abençoada, as coisas que acontecem a ela, como Deus a favoreceu, como Deus abençoou, como Deus fez infinitamente mais. Uau, olha o que Deus tem feito, olha o que Deus fez na casa daquela pessoa, olha o que Deus fez na história daquela pessoa. E talvez se nós parássemos ali para olhar a vida de Ruth, a gente falaria: puxa, olha como Deus foi bom. E ela mesma estava assustada com a bondade de Boaz. Ela mesma, a Bíblia conta aqui que ela, com o seu rosto no chão, ela se prostra e ela fala: olha, eu não estou entendendo nada, o Senhor, a bondade que o Senhor está me tratando. Então ele faz uma declaração, ele responde a ela, e ele diz o seguinte: bem me contaram tudo quanto fizeste. Aqui é uma grande chave, que é falado sobre isso na Bíblia muitas passagens e muitas vezes. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Muitas pessoas elas querem estar com Boaz, elas querem o favor de Boaz, elas querem a bênção, elas querem viver do sobrenatural, mas muito poucas pessoas querem cuidar da sogra, muito poucas pessoas querem fazer aquilo que é correto antes das pessoas verem, muito poucas pessoas elas querem cuidar, elas querem agir com bondade, com amor, agir como Cristo agiria. Mas Ruth não, enquanto ninguém enxergava a vida dela, quando ninguém via a vida dela, olha, pessoas contaram para Boaz e disseram: olha, essa mulher, ela fez isso, ela abandonou a vida dela, ela deixou os sonhos dela, ela deixou os familiares, ela deixou a terra dela para agir com bondade com a sogra dela. Aí ela veio aqui trabalhar, pegar comida, pegar o alimento, porque ela está com a sogra lá em casa, ela está cuidando dela. Então Boaz faz essa declaração e fala assim: olha, você está aqui, mas me contaram o que você fez antes disso. Por isso eu quero te dizer que Deus vai retribuir e vai te dar infinitamente mais. Nós olhamos, nós queremos esse momento com Boaz, nós queremos essa plenitude, nós queremos essa bênção, porém não queremos saber o por trás das cortinas. Queremos o palco, queremos a glória, queremos as bênçãos, mas não enxergamos o trabalho lá de trás. Não enxergamos quando precisamos negar a nós mesmos, não enxergamos que deixamos muitas coisas para trás para vivermos o que estamos vivendo hoje. Por isso eu comecei dizendo que não é sorte, não é acaso. A grande realidade é que é consequência daquilo que nós plantamos no passado. É consequências, é renúncia, são escolhas. Ruth jamais teria vivido isso que ela viveu, jamais ela teria se sentado ali com Boaz. E a história é muito bonita e ela continua. Boaz, ela senta ali com Boaz e Boaz dá a ela o melhor. E então depois ela volta para a casa da sua sogra e leva mantimento para sua sogra. E a sua sogra dá a orientação e diz: volta lá, deita lá aos pés de Boaz. E Ruth faz isso, e Boaz gosta de Ruth. Então Boaz decide se casar com Ruth, tomar Ruth como sua esposa. E eles se casam e têm filho, e é uma história maravilhosa. E você olha e você fala: puxa, que legal, olha, Deus agiu, Deus fez isso e aquilo. Porém, se Ruth tivesse largado a sua sogra, se Ruth naquele momento ela tivesse aberto mão e dito: olha, não, tá bom, eu acho que é melhor mesmo, faz o seguinte, Noemi, vai embora, vai para o seu povo, vai para a sua terra, que eu vou ficar aqui, eu vou continuar vivendo a minha vida. Não, mas ela vive isso, ela recebe uma família, Deus abençoa a vida dela, ela tem filho. Foi por causa das escolhas que ela tomou, foi por causa das decisões que ela tomou enquanto os dias ainda eram difíceis. Porque muitas vezes nos dias difíceis é difícil de nós tomarmos as decisões corretas, escolhermos o caminho correto. E por isso muitas vezes não alcançamos, não conseguimos viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. A obediência ela muda destino, ela muda histórias, ela abençoa milhares de pessoas. A história termina na verdade de uma forma linda. Ruth ela se casa com Boaz, vivem felizes e concede a um filho. Agora olha que interessante, olha o que diz lá em Ruth no capítulo 4, no versículo 17. As vizinhas lhe deram nome, dizendo a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, que é o pai de Davi.
Jesus, filho de Davi. Jesus era da linhagem de Davi. Davi só nasceu porque Obed nasceu. Obed só nasceu porque Ruth se casou com Boaz. Então significa que se Ruth não tivesse se casado com Boaz, ela não teria tido esse filho. E ela não teria tido esse filho, que teve filho, que teve filho, que teve Jessé, que teve Davi, que teve filho, 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 que chegou o dia de nascer Jesus, o Messias, aquele que me salvou e te salvou. Você já parou para pensar que loucura? Por causa de obediência de uma mulher, os planos de um mundo inteiro, de uma nação inteira, pessoas, milhares e milhares e milhares e milhões de pessoas seriam abençoadas, histórias mudadas, transformadas, por causa da decisão de uma mulher ali no momento. Ela decide seguir, ouvir a voz que falava ali no seu coração: não abre mão, não abre mão, não deixa passar, vai, permaneça com ela agora é hora de você estar junto, é hora de você amar, é hora de você cuidar, porque muitas vezes o que nós queremos fazer é fugir, o que nós queremos fazer é deixar de lado, mas aquela mulher, ela não fez isso. Ela decide naquele momento se agarrar à sua sogra, não perder o melhor de Deus. Nós perdemos o melhor de Deus porque a gente deixa passar, porque no momento da dificuldade, do problema, é mais fácil a gente abrir mão, é mais fácil a gente ficar na nossa terra, deixa ela aí, é mais fácil, nós estamos aqui, vai ser mais confortável. Mas quando nós entendemos, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, mesmo que parece ser loucura, mesmo que parece que não tem nada a ver a gente fazer o que a gente está fazendo, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele tem que guiar as nossas vidas. Você tem que aprender a deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Sabe por quê? Porque talvez você não viva aquilo que Deus tem preparado para a sua vida por culpa sua, porque você não ouviu a voz do Espírito Santo, porque você fez escolhas erradas. E isso não afeta apenas a sua vida, mas pode afetar milhares e milhares e milhares de vidas, e histórias serem mudadas por causa de uma escolha, por causa de uma decisão errada que você tomou. Eu acredito, na verdade, que nós vemos o agir de Deus nessa história, por causa das cenas. Como eu falei, não fala de Deus no livro de Ruth, mas nós vemos Deus conduzindo as coisas, nós vemos Deus fazendo ali, aqui, e Deus prepara. E Ruth, ela chega lá no campo, então de repente chega Boaz, e Boaz olha e enxerga aquela mulher ali, a coisa começa a acontecer, eles se olham, e Deus prepara, eles se casam, tudo acontece dentro da vontade dos conformes de Deus. Mas eu acredito que é o seguinte, queridos, Deus, ele na verdade, Ele reage às nossas ações. Deus, Ele não faz nas nossas vidas de livre e espontânea vontade. Ele não pega e muda o seu destino. Ele não pega você pelos cabelos e te coloca no caminho que Ele acha que você deve andar, mas pelo contrário, Ele responde às suas ações. Quando você decide caminhar na vontade dEle, então Ele te responde, diz: olha aqui, eu abro essa porta, olha aqui, Boaz está aqui te vendo. E você dá mais um passo, então você se encontra com Boaz, e você começa um papo com Boaz, e aí você age, e aí Deus vem e Ele reage, Ele fala: então tá bom, Boaz vai gostar de você, isso vai dar casamento. Nós vemos e nós lemos na Bíblia histórias disso acontecendo, sabe? Pessoas se encontraram com Jesus, enfermos se encontraram com Jesus. Eu nunca vi Jesus indo até um doente falando: opa, tudo bem, estou te curando aqui. Não, pelo contrário, a Bíblia sempre conta que o enfermo, ele ouvia falar, ele via que Jesus estava passando, então ele corria, ele se levantava, ele berrava, ele clamava, e aí Jesus parava e falava: o que você quer? O que você precisa? E aquela pessoa era curada, uma vida era transformada, destino eram mudados. E é assim comigo e com você também. Muitas vezes nós esperamos o agir de Deus, mas nós achamos que nós não precisamos fazer nada, nós achamos que nós não precisamos tomar atitude nenhuma, nós achamos que nós não precisamos nos posicionar. A gente espera que Deus faça algo em nossas vidas, a gente espera que Deus nos abençoe, a gente espera que Deus mude as nossas vidas. Eu quero te dizer uma coisa: essa é a vontade de Deus, porém você precisa fazer alguma coisa, você precisa agir. Sim, Ele vai reagir, Ele vai vir, Ele vai te dar uma resposta, mas você precisa fazer alguma coisa. Eu já disse isso antes, mas Pedro,
ele anda sobre as águas porque ele pulou do barquinho e aí então ele caminhou sobre as águas. Nós queremos andar sobre as águas, nós queremos ver coisas sobrenaturais, mas a gente quer que Deus venha e Deus apareça e pegue na nossa mão e faça tudo por nós. Mas a grande realidade é que ele quer esticar a nossa fé. Nessa história nós vemos que Deus ele não aparece, porém Ruth, ela decide fazer o que é correto. Porém ela decide servir a Deus. Porém, olha para mim, o ponto alto dessa história não são todas essas bênçãos. Na verdade, eu vejo que tudo isso, todas essas bênçãos, elas são consequência de um versículo que diz aqui. E eu quero ler para vocês, que é lá no capítulo 1 ainda, os versículos 15 até o 17, que diz assim: Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Sabe por quê? Porque em Moabe o povo servia a outros deuses, a Baal, a outros deuses. O Deus de Noemi não era o mesmo Deus daquele povo. Aquele povo tinha outros deuses. Então Noemi fala para Ruth que ela diz: olha, a tua cunhada ela voltou para o povo dela e para os deuses dela. Ela voltou a adorar os deuses dela. Disse porém Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Eu quero te dizer uma coisa: Ruth, a vida dela é abençoada, ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque ela havia convertido o seu coração. Deus, o único Deus, tinha se tornado o Deus dela. Agora não eram mais os outros deuses. A sua cunhada não, ela seguiu os outros deuses. Agora tudo isso de bom aconteceu na vida de Ruth, porque ela faz essa declaração e diz: olha, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo agora é o meu povo. Não era antes, eu servia a outros deuses, porém agora eu sirvo a este Deus. E agora, depois desta declaração, eu começo a entender o porquê que Deus conduz a história dela. Eu começo a entender porquê que o favor e a bênção de Deus alcançam a vida dela, porque ela faz uma declaração: olha, o teu Deus é o meu Deus, agora Ele guia a minha vida, agora Ele rege a minha vida. Sabe, esse povo não é mais o meu povo, esses costumes não são mais os meus, por isso eu vou embora com você, porque o seu Deus é o meu Deus. E aí tudo isso que ela vive é consequência disso, desse encontro que ela teve com Deus, dessa revelação que ela recebe de quem é Deus, sei lá como. Essa experiência talvez que ela teve com Deus em algum momento da sua vida, não sei como foi, a Bíblia não fala como que ela conhecia Deus, porém ela diz: olha, o Deus de vocês hoje é o mesmo Deus que eu creio. Então agora eu entendo por que Deus pôde pegar e conduzir a história, por que Deus abençoou, por que Deus favoreceu, por que Deus mudou a história. Porque quando nós entregamos os nossos caminhos a Deus, Ele começa a conduzir a nossa história, Ele começa a trilhar os caminhos para nós. O fim da história de Ruth podia ter sido muitos, mas ela tem um fim muito feliz. Ela se casa, ela tem filho, ela ajuda a sua sogra. Olha, ela tem um final muito bom. Mas porque ela decidiu fazer aquilo que era certo, ela escolheu aquilo que era o melhor, ela teve um encontro com o Senhor. E quando nós nos encontramos com o Senhor, a gente começa a permitir que Ele guie as nossas vidas. E quando Deus guia as nossas vidas, não tem mais acaso, não tem mais sorte. Ele começa a colocar pessoas no nosso caminho, Ele começa a abrir portas, Ele começa a derramar o favor dele sobre as nossas vidas. E merecido, a gente não consegue compreender. A gente pisa ali, alguma coisa acontece. O olho do chefe podia olhar para tantas outras pessoas que são melhores do que nós, mas ele fixa os olhos dele em nós. E Deus, o favor dele está sobre as nossas vidas. As portas são abertas e Deus vai conduzindo, e Deus vai abençoando, Deus vai fazendo infinitamente mais. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que tudo isso é consequência. É consequência, é consequência. Nada acontece por acaso. Essa mulher, ela viveu porque ela teve um encontro com Deus. E talvez muitos de nós não vivemos o melhor porque precisamos de fato termos um encontro real com o Senhor.
Talvez muitas coisas não aconteçam em nossas vidas porque não estamos nos encontrando com o Senhor. Porque Deus não está guiando as nossas vidas, porque o Espírito Santo ele não está, na verdade não é que Ele não está falando conosco, porque Ele sempre fala, mas os nossos ouvidos já não conseguem ouvi-lo. E aí a gente começa a escolher os nossos próprios caminhos, a gente começa a tomar nossas próprias decisões. Lá na frente a gente culpa Deus. Puxa, o que aconteceu? Dizem que a vida com Deus é esquisita. A vida com Deus é a vida mais louca que existe, porque é justamente isso, é você acreditar contra a esperança, é você caminhar quando os seus olhos dizem que não, quando tudo à sua volta diz que não, e dentro de você, lá no seu coração, alguma coisa te diz que sim. Você precisa ser doido, você precisa ser doida muitas vezes para acreditar na palavra de Deus. Talvez Ruth, ela tenha tido um sentimento no seu coração do que ela deveria fazer, e aí talvez ela tenha pensado, puxa, mas isso não, isso é doideira, eu vou ficar aqui mesmo, eu não vou fazer. Mas aqueles que ouvem a Deus, são guiados por Deus, eles começam a ver as coisas acontecendo na sua vida, mas só começam a ver as coisas acontecendo depois, quando eles começam a caminhar, a dar passos. Deus, Ele vai te responder, Deus, Ele vai fazer na sua vida, mas você precisa tomar uma posição, você precisa andar em direção dEle, você precisa obedecê-lo, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Não adianta só ouvir não, porque você ouve e não obedece, o seu ouvido é tampado, você não consegue mais nem ouvir porque você não obedeceu. Muitas vezes aquele sentimento que nós temos de, será que é isso mesmo? Eu tenho isso, mas será? Não é possível que Deus quer um negócio desse. Aí você fica pensando, acho que é coisa da minha cabeça, acho que não é. Aí de novo no seu coração, não, faz. Não, Deus, mas isso aqui é esquisito demais. Não, mas faz. E aí lá na frente você vê as coisas acontecendo, e aí você começa a entender. Agora eu entendo, era Deus falando comigo, era Deus guiando a minha vida. Puxa, olha, eu não entendia, mas agora eu estou entendendo. Quantos já passaram por isso, depois de um tempo de obedecer a Deus e falar assim, caramba, agora eu entendi o que Deus estava fazendo. Mas no momento que a gente está passando não é fácil não. Com certeza não é fácil no momento que Ruth está naquela decisão de vou, não vou, fico, não vou, o que eu faço? No momento nunca é fácil. Porém, se nós tomarmos a decisão de sempre seguirmos a Deus, sempre a gente vai olhar para trás e ter a certeza que Deus conduziu os nossos caminhos, que Ele favoreceu as nossas vidas, que a bênção dEle estava sobre as nossas vidas. Podemos passar dias difíceis, mas o final sempre é bom, porque a Bíblia diz que nós já temos a vitória. Nós podemos passar pelo vale da sombra da morte. Podemos, a Bíblia diz que nós podemos ter dias difíceis aqui na terra, podemos pensar, puxa, acho que Deus me deixou. Podemos sim, mas a Bíblia diz que a última palavra do Senhor, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia diz sim que nós podemos chorar, mas a alegria do Senhor, ela invade os nossos corações pelo amanhecer. Sim, esse é o Deus que nós servimos. Sim, talvez você entrou aqui nessa noite, você esteja passando um momento de decisões, um momento difícil, um momento que você não sabe nem que caminho você deve seguir, mas eu quero te dizer uma coisa: siga o Espírito Santo de Deus. Talvez os seus olhos, talvez o seu coração nem compreenda muito bem agora, mas lá na frente você vai poder olhar para trás e agradecer a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Decisão, ação. Fé é ação, fé é fazer alguma coisa. Eu creio, mas fica parado, não acontece nada. Fé, eu creio, porque eu creio, eu vou. Eu acredito nessa palavra, porque eu acredito nessa palavra, Deus, então eu estou indo. Estou enxergando nada, não estou entendendo nada, mas o Senhor falou, eu estou acreditando e eu vou. Isso é fé. E sem fé é impossível agradar o papai. Não tem jeito. Então, escolha o que é certo. Decida seguir a voz do Espírito Santo, mesmo sem entender. Lá na frente você vai me contar e a gente vai conversar. Você fala, caramba, Gui, aquela palavra lá eu estava para tomar umas decisões e eu tomei uma decisão que parecia loucura, mas hoje eu vejo que Deus guiou a minha vida naquele momento. A minha oração é que você seja sensível, de tal forma que você consiga ouvir a voz do Espírito Santo, que você ouça Ele falar no seu coração,
para que Ele possa dirigir a sua vida, para que Ele possa guiar os seus passos. Amém? Feche os seus olhos nessa noite.